Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. Uma pesquisa recente, realizada pela Genial Quaes entre os dias 6 e 9 de novembro de 2025, expõe uma notável alteração no panorama eleitoral brasileiro, projetando um cenário de maior competitividade para as eleições presidenciais de 2026. Os dados colhidos junto a 2004 eleitores, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, revelam que, apesar de o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva manter a liderança em todos os cenários de primeiro turno simulados, sua vantagem frente a todos os adversários encolheu de forma significativa em comparação com o levantamento anterior, de outubro. Este movimento estatístico aponta para um ambiente político menos consolidado para o incumbente e indica uma crescente pressão sobre os principais atores da cena política nacional. O confronto direto e a rejeição em alta. O dado de maior relevância desta nova rodada de pesquisa reside na simulação de um segundo turno entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de sua atual inelegibilidade, figura como um forte polo de intenção de voto. O resultado aponta para um empate técnico entre os dois líderes, com Lula registrando 42% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro. Esta diferença de apenas 3 pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa, ressuscitando a intensa polarização que marcou o pleito de 2022. Em outubro, o mesmo cenário mostrava uma vantagem mais confortável para Lula, de 10 pontos. A diminuição acentuada desta margem reflete uma dinâmica de desgaste para o atual governo e, simultaneamente, indica uma manutenção da força do capital político do ex-presidente, mesmo diante de impedimentos legais. Paralelamente, a pesquisa também aferiu a percepção de desaprovação popular. A rejeição ao presidente Lula oscilou negativamente, passando de 51% para 53%. Este aumento, embora pareça discreto, sinaliza que a desaprovação de seu nome para uma nova disputa cresceu. É um indicador que se alinha com o desejo expresso por uma parte expressiva do eleitorado, que demonstra um cansaço da polarização. No caso do ex-presidente Bolsonaro, a resistência em torno de uma nova candidatura ainda é alta, com 67% dos entrevistados defendendo que ele deve abrir mão em favor de outro nome. Este número, embora menor do que o registrado anteriormente, sustenta a tese de que uma parcela substancial da opinião pública deseja uma renovação no quadro de candidaturas. A queda de vantagem contra outros nomes. A pesquisa Genial Quaes não apenas mostra o estreitamento da disputa contra Bolsonaro, mas revela uma perda de terreno de Lula em todos os confrontos testados contra outros potenciais candidatos. Contra Tarcísio de Freitas, republicanos, a vantagem de Lula diminuiu de 12 para apenas 5 pontos percentuais, 41% a 36%. Tarcísio, governador de São Paulo, aparece como um dos nomes com menor índice de rejeição entre os oposicionistas e tem demonstrado força em um cenário sem a presença direta de Bolsonaro. No duelo com Michele Bolsonaro, PL, a margem favorável a Lula caiu de 12 para 9 pontos, 44% a 35%, um sinal da relevância do nome da ex-primeira-dama no espectro da direita. Contra Ratinho Júnior, PSD, governador do Paraná, a vantagem encolheu de 13 para 5 pontos, 40% a 35%. Frente a Ciro Gomes, PSDB, a diferença também se reduziu de 9 para 5 pontos, 38% a 33%. Essa retração generalizada nas simulações de segundo turno reforça a conclusão de que o ambiente eleitoral para 2026 se tornou mais competitivo e menos tolerante a falhas. A desaprovação do governo Lula também oscilou para cima, atingindo 50% dos entrevistados, enquanto a aprovação recuou para 47%, interrompendo uma sequência de alta registrada em meses anteriores. Fatores do desgaste e o cenário do primeiro turno. Os analistas de mercado e cientistas políticos associam o desgaste de Lula a uma combinação de fatores recentes que trouxeram a segurança pública para o centro do debate nacional. A violência, citada por 38% dos entrevistados como o principal problema do país, uma alta significativa em relação ao mês anterior. Declarações controversas do presidente sobre o tema, como a classificação de uma operação policial no Rio de Janeiro como desastrosa e matança, foram mal recebidas pela maioria da população, evidenciando uma desconexão entre o discurso presidencial e a percepção da sociedade sobre o enfrentamento à criminalidade. No primeiro turno, o presidente Lula ainda lidera todos os cenários. Na simulação que inclui Bolsonaro, o petista registra 32% das intenções, seguido por Bolsonaro com 27%, Ciro Gomes com 8% e Ratinho Júnior com 7%. A persistência desta liderança, mesmo com a redução das margens, indica que Lula mantém uma base de apoio sólida. No entanto, a força dos candidatos alternativos e a rejeição ao espectro da polarização tradicional sugerem que a campanha de 2026 será marcada por uma intensa disputa pelo eleitorado nem-nem, aqueles que rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro. A pesquisa revela que 41% dos eleitores rejeitam explicitamente a continuidade da polarização,
o maior índice desde 2022. Desse grupo, 24% buscam uma vitória, nem e 17% preferem alguém de fora da política. Este grupo de eleitores independentes, que se mostra cada vez mais influente, será o fiel da balança no próximo ciclo eleitoral. A ascensão de novos nomes, como Renan Santos, Missão, testado pela primeira vez com 25% de intenções de voto em um cenário sem os principais antagonistas, reforça o potencial de ruptura da atual dinâmica polarizada. A incerteza em torno da elegibilidade de Bolsonaro e a diminuição da margem de segurança de Lula configuram um quadro em que a prudência política e a minimização de erros serão cruciais para os próximos passos de ambos os lados do espectro. Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!